que diz: nós estamos na presença do Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós, Jesus, em tua presença. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Meu Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um desejo no meu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando tuas promessas no oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, que assim eu sei que posso prosseguir
E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. O grande amor não cessa, eterno não tem fim. Tão grande és tu, Senhor, tão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, irmão João Henrique. Todos vocês são bem-vindos, independente da cidade da Bahia, se Formosa do Rio Preto, Santa Rita, de Cássia, Riachão, Barreiras, Feira da Mata, ou de Coribe, ou de Carinhanha. Deus abençoe vocês ricamente. Conosco também estão alguns irmãos que não faz parte da Regional Oeste. Parece-me que tem um pessoal da cidade de Jaguaquara aqui conosco. Deus abençoe. Diga ao pastor Iserlei e à irmã Leonida, sua esposa, Leonilda, que nós estamos mandando um abraço para eles. Sejam bem-vindos, que o Senhor esteja falando fortemente ao coração de vocês. E todos vocês, tá? Que as cidades não foram mencionadas, mas que estão aqui presentes, que Deus abençoe também e que vocês sejam bem-vindos no nome bendito de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Queridos, aqui conosco está a irmã Débora Cunha, né? A irmã Débora, ela é filha do saudoso pastor e missionário Antônio Alexandre. Ela é pedagoga e mestre em educação. É a esposa do pastor Walter Basto Cunha e a irmã Débora, portanto, congrega, juntamente com seu pastor, né, o pastor Walter e esposo, na igreja
Batista Betel, na cidade de Barreiras. Irmã Débora, é um prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, pastor Zé Carlos. O prazer é todo meu em estar no meio da juventude, porque só pelo fato de estar no meio da juventude a gente se rejuvenesce, viu? Então, a gente nunca deixa de ser jovem, né? A gente fica mais experiente, mas esse gostinho da juventude é sempre muito bom trazer conosco, porque isso revitaliza a nossa vida. E a Bíblia diz que os jovens têm muito vigor, né? E como nós precisamos desse vigor? E nessa saudação inicial eu quero também falar aqui a respeito de um verso, de uma canção de Gladir Cabral. Eu gosto muito de Gladir Cabral, ele é um poeta extraordinário, e ele diz assim, que a juventude ela precisa estar emoldurada no velho. Mas o velho, ele tem mais sentido se ele tem a essência do novo. E esse equilíbrio entre essas duas coisas, eu acho que ele é muito importante para nós, né? Sobretudo na vivência da fé cristã, no convívio diário, nas nossas casas, na igreja, na sociedade, seja lá onde for, né? Isso é tudo muito importante. Então, eu gostaria de saudá-los com esse verso de Gladir Cabral e dizer que é muito bom estar aqui no meio de vocês, viu? Já é para eu falar agora ou depois? Daqui a pouquinho. Ah, tá certo. Ele falhou um pouquinho e eu não entendi direito. Certo. Conosco está também, como ministrante, a irmã Raquel Valadares, filha do pastor Nereu Walter Gomes. Ela é graduada em Direito, ela e também, né, ela fez mestrado em Planejamento Urbano e agora está fazendo doutorado em Arquitetura e Urbanismo. Ela se congrega, portanto, na Igreja Batista Nova Sinai, em Vitória da Conquista. Só que agora ela está, né, estudando em São Paulo, na cidade de São Carlos. Né? Raquel, seja bem-vinda. Tá? Um prazer tê-la aqui. Uau, eu que agradeço pelo convite, pastor Zé Carlos. Boa noite a todos, graça e paz a todos vocês. Primeiro, eu quero dizer que eu estou honrada de estar aqui, ó, nessa sala com Débora Cunha. Ela não tem noção. Ela não tem noção do peso de quem é Débora Cunha. Uma pessoa realmente inspiradora na minha vida. Inspiradora em muitos sentidos, em muitos aspectos. No aspecto tanto ministerial, igreja, quanto no aspecto acadêmico, ela é uma pessoa inspiradora. Eu tenho certeza que vocês conhecem Débora aí das andanças da vida, na região oeste. E é interessante que, assim, Débora, sua vida é tão impactante que os meus coligados lá da Nova Sinai, que participam de missões na prática, sempre falam, olha, a gente conheceu Débora. Eu falei, foi! Você realmente inspira, Débora. Estou muito feliz em estar nessa sala de bate-papo com você. A gente sempre vê nos problemas as adversidades. A gente vê nos problemas, a gente fala, Senhor, nos livre dos problemas. E eu acho que a gente tem que olhar mais para Atos, principalmente o livro de Atos, o capítulo 5, quando eles estão dentro de um problema, acho que é o capítulo 4, eles estão dentro de um problema e eles não pedem a Deus para que livrem eles dos problemas, mas para que eles sejam mais ousados diante dos problemas. E a pandemia está mostrando isso para a gente. A pandemia está mostrando que não é pedir ao Senhor tão somente para nos livrar da pandemia, dos problemas dele decorrentes, mas tão somente, mais ainda, ser usados em ousadia diante dos problemas. E eu acho que a pandemia nos possibilitou até isso. Ó. Onde eu iria imaginar que em pleno São Carlos, na sexta-feira,
19h48 eu ia estar ligada aqui, ó, com o pessoal da Juban Oeste. Nunca que eu iria imaginar um trem desse. E eu estou muito feliz porque a pandemia nos possibilitou novos olhares tecnológicos, até mesmo em relação a utilizar a tecnologia a favor do reino. Não olhar a tecnologia e não olhar a modernidade de uma forma repressora, opressora, mas olhar para a modernidade, a tecnologia como uma ferramenta de Deus em nossas vidas para promover encontros como esses. Ok, então. Perfeito. Boa colocação. Vai funcionar da seguinte forma o nosso Conexão Juban. Primeiramente, eu vou fazer algumas perguntas, tanto para a Débora quanto para a Raquel. Em seguida, o irmão Bismarck, que é o nosso coordenador da Juban, também vai fazer algumas perguntas e, posteriormente, vocês vão poder participar fazendo pergunta no nosso chat. Desde já, se vocês quiserem agora já fazer as perguntas, use o chat e faça, tá? Fique bastante à vontade, tá? Então, vamos iniciar, portanto. Eu queria perguntar a essas duas irmãs tão abençoadas, né? Como que vocês conseguiram atingir patamares tão elevados, conforme já foi aqui anunciado, no meio acadêmico, como pessoas que servem a Cristo, e vindo também de famílias, pelo menos até onde eu sei, simples. Irmã Débora, inicie respondendo a essa pergunta, por favor. A irmã Débora teve um problema técnico. Espera aí que ela já vai voltar. Então, vamos inverter. Você responde, Raquel, tá bom? Depois Pode ser. Você está perguntando mais necessariamente, mais assim, especificamente da trajetória de como eu cheguei aonde eu cheguei. Exatamente. Gente, eu dou muita risada e às vezes... Fica à vontade. Eu dou risada até demais, e fique tranquilos. Não é... É natural da pessoa. Dar risada é sinal de alegria. É natural da pessoa, então fiquem tranquilos, viu? Bem, escolher uma carreira acadêmica, todo mundo que está terminando o ensino médio... aliás, não esperam da gente nem chegar no ensino médio. Desde a infância vem a pergunta, a brincadeira. E aí, o que você vai ser quando crescer? Eu nunca me imaginei como advogada, nunca me imaginei trabalhando no escritório. A gente sempre faz aquela primeira coisa quando fala, você vai ser o quê? Eu queria ser bailarina, eu queria ser professora, eu queria ser médica, eu queria ser tanta coisa. E as coisas se embolavam de uma maneira tão louca na cabeça. E quando vai chegando assim, a reta final do ensino médio, que realmente você é colocado contra a parede e dizer, e aí, o que você vai ser realmente? Chegou a hora de prestar o vestibular, chegou a hora do Enem, o que você vai ser? Eu tinha muitas dúvidas, e realmente muitas dúvidas. Eu estudei em um colégio que, meu ensino médio foi em um colégio, eu estudei uma boa parte em uma escola pública, e depois o ensino médio foi uma escola que tinha vamos dizer assim, uma matriz ideológica católica. Então, a gente tinha uma condução católica, uma condução religiosa, mas isso nunca me influenciou. Apesar de ser bem forte a doutrina católica dentro da escola, eu também sabia de quem eu era, sabia de onde a que grupo eu pertencia, então eu não tinha tanto problema em relação a isso. E eu lembro que na época do vestibular, eu estava tão assim, empolgada, tão fissurada por história, que eu falei, eu vou fazer vestibular para história. E meu irmão falou, você não vai fazer vestibular para história. A gente conta isso hoje, parece até uma piada, e foi verdade. Ele se adiantou e fez a inscrição do meu vestibular antes de mim. E falou, não, você vai fazer direito, que eu acho que você combina muito mais com direito do que com história. Fez o vestibular, assim, meio, sei lá, será que isso vai dar certo? Ok, passei. Aí comecei a cursar também nessa desconfiança, será que isso vai dar certo? Ok, concluí. E aí ficou aquela coisa, né? Porque no vestibular de Direito tem a situação de que você tem, o curso de Direito, você tem que prestar o exame da OAB. Fiz o exame da OAB, passei. As coisas foram sendo conduzidas na minha vida de uma forma tão natural,
as coisas foram acontecendo, foram acontecendo, foram acontecendo. Então, não foi uma coisa que eu planejei uma carreira acadêmica. Pra você ter ideia, quando eu fui fazer minha especialização, eu estava dentro do ônibus e uma irmã da igreja, eu trabalhava na UESB na época, falou bem assim para mim: Raquel, abriu a inscrição para especialização de gestão pública municipal. Por que você não faz? Eu, não tem nada a ver comigo. Ela, não, tenta. E aí eu falei, então tá, vou tentar. Tentei, passei, fiz a seleção da especialização, cursei a especialização. E um dos professores da especialização ficaram o tempo todo: Raquel, por que você não faz um mestrado? Continue a vida acadêmica, continue. Tentei por 2 vezes, uma no Rio de Janeiro, outra em Minas, não deu muito certo. E eu lembro muito bem, eu estava trabalhando no escritório, o escritório estava começando, a gente já estava começando a sentir os efeitos da crise. Eu trabalhava em um escritório que prestava serviço para a Caixa. A gente começou a sentir os efeitos da crise em 2015. E eu lembro que eu sentei no computador e falei assim: Deus, me guie para onde eu devo fazer, o que eu devo fazer? Eu quero fazer um mestrado, mas eu não sei para onde eu devo ir. Já tentei 2 e não deu certo, me guie aqui. E aí o Senhor me mostrou Viçosa. Eu fui assim, Viçosa. Aí eu fui fazer o mestrado em Viçosa, deu certo também. Foi um desafio muito grande. Eu nunca tinha morado sem os meus pais, nunca tinha morado fora de Conquista. Passei 2 anos em Viçosa. E aí, quando eu estava terminando Viçosa, meu orientador do mestrado falou assim: Raquel, não volta para a Bahia. Continua a sua vida acadêmica, continue estudando, continue pesquisando. E eu não te aconselho a ir para outro estado a não ser São Paulo. Ele tinha estudado aqui em São Carlos, aí eu fiz o teste, a prova da seleção aqui em São Carlos e vim parar aqui em São Carlos. Estou aqui. Então, esse foi o meu percurso. Às vezes a gente espera assim, algo que seja muito grandioso, teatral, que a pomba desce, que o fogo cai, e a gente fala: eis o caminho que tu irás trilhar. E às vezes não é assim que acontece, as coisas vão fluindo muito naturalmente. E muitas pessoas que não eram sequer crentes foram instrumentos de Deus muito fortes em minha vida para falar assim: Raquel, faça isso. Raquel, por que você não faz isso outro? Eu vejo muitas pessoas que não eram do arraial, vamos assim dizer, sendo usadas por Deus para me direcionarem em algumas coisas. Foi assim que eu cheguei onde eu estou aqui agora, em São Carlos. Amém. Irmã Débora, explique-nos, por favor, como que a irmã conseguiu atingir patamares tão elevados acadêmicos, para nós termos uma noção, uma ideia, enfim, de também sonharmos e chegarmos aonde tu chegaste. Pastor, inicialmente eu queria só agradecer a Raquel, sabe, as suas palavras. Raquel, você é uma pessoa muito especial para todos nós, gosto muito de ti, acho que você sabe disso, né? E a admiração também é recíproca, viu? Que Deus continue contigo aí na tua caminhada. Bem, pastor, assim, a minha vida foi sempre muito guiada pelo Senhor. Eu sempre disse assim: eu não tenho as condições para fazer certas coisas que eu ando fazendo, mas eu creio que o Senhor tinha um propósito em todas as coisas, sabe? Então, quando meu pai era pastor em Amargosa, eu fiz o vestibular em 1984, viu? Já tem um tempinho. Nessa época, nós só tínhamos 2 universidades aqui na Bahia. Era a Universidade Federal e a Universidade Católica, as 2 em Salvador. Então, quem queria fazer um curso superior precisava ir para Salvador. E eu queria muito estudar, né? E meu pai era pastor em Amargosa e a gente ficava ali paquerando, né? E vendo quais os cursos, etc. Meu pai queria que eu fizesse medicina, mas eu acho que não era muito a minha praia. E a gente vai filtrando assim, né? As informações, os desejos de todo mundo. E só que só que logo depois meu pai foi morar em Jussiape, sertão da Bahia, muito distante de Salvador. E aí eu vi esse sonho, de alguma forma, assim, sumir do meu horizonte, né? Mas eu me lembro que teve um Conjuban em Natal,
e eu fui com a turma da igreja Getsemane de Conquista. Eu era menor de idade ainda, né? E eu fui com eles. E na volta, quando passou em Salvador, eu disse, é aqui que eu vou ficar, vou para a casa da minha tia, assim eu fiz. E aí eu comecei a ver alguma possibilidade de estudar. Logo eu arrumei um emprego numa escola, e assim foi. E eu sei que eu fiz o vestibular em 84, mas nesse ano que eu passei na Universidade Federal, e eu acho que isso teve a mão de Deus, né? Porque a Federal só estudava o povo que fazia cursinho, eu, uma menininha do interior, lá de Jussiape, né? Só pode ter sido a mão do Senhor aí, né? Só que nesse ano houve uma greve e nós perdemos um semestre com essa greve, e em 85, meu pai muda para Barreiras para iniciar um trabalho aqui da Igreja Betel. Minha mãe estava muito doente, eu não pude voltar para Salvador, eu tive que vir para cá, porque eu era a filha mais velha, e eu tive que assumir as coisas da casa. E quando eu disse que eu precisava voltar para Salvador para estudar, o meu pai disse assim, você só vai se você conseguir um emprego lá. E como eu ia conseguir um emprego em Salvador se eu morava em Barreiras, a 900 quilômetros de Salvador? E eu comecei a orar. Senhor, eu gostaria muito de estudar. Rose Andrade entrando aí, né? Parceira, conheci Rose nessa época lá em Salvador. E, irmãos, assim, parece inacreditável, mas eu consegui um emprego em Salvador, morando aqui em Barreiras. E qual foi o emprego? Eu fui morar com duas meninas que eram filhas de um pessoal rico daqui de Barreiras, que eram menores de idade. Eles queriam que elas fossem estudar, mas não queriam que elas ficassem sozinhas. Então, eles me ofereceram um apartamento, tinha tudo no apartamento, tinha uma moça para fazer o serviço, eu ia ser só a companhia das meninas. Fui morar na Graça e ainda ganhava um salário mínimo para fazer isso tudo. Eu ia a pé para a universidade, descia ali, né? Quem conhece Salvador sabe. Então, Deus foi abrindo essas portas. Eu terminei o curso de pedagogia em outubro de 90, e em março de 1991 eu já estava aqui em Barreiras como professora da Universidade do Estado da Bahia. Foi uma coisa muito rápida. Assim, eu não acreditava muito nisso, eu me inscrevi no processo seletivo porque minha mãe insistiu muito, mas eu vim para cá assim, sem muita perspectiva. E chegando aqui, me submeti à seleção, fui aprovada. No mesmo ano, a universidade nos possibilitou fazer uma especialização em Belo Horizonte. Aí eu fiquei fazendo especialização na PUC de Minas. E logo depois também eu fui fazer o mestrado, e assim foi, sabe? Deus foi abrindo portas. Quando eu me dei conta, eu estava trilhando caminhos que eu não imaginei, né? Então, eu vejo muito isso como vontade do Senhor, como Deus tendo um propósito em todas as coisas, né? E um versículo que sempre me acompanhou foi esse versículo. Quer comais, quer bebais, quer estudais, aí eu vou colocar aí mais um verbo, né? Quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória do Senhor. E essa é uma grande preocupação minha, que o Senhor seja glorificado, né? E como professora na universidade, Deus tem me dado a oportunidade de ajudar muita gente, inclusive muito estudante que fica perdido quando houve certas coisas dentro da universidade, né? E isso tem sido algo importante dentro do ministério que o Senhor nos tem dado também. Estou sintetizando muito, porque a história é muito comprida, viu, pastor? Amém. Mas a resposta foi convincente, como esperado, né? Belíssima. Parabéns. Eu quero passar agora para o irmão Bismarck, ele que é o nosso coordenador da Juban aqui no Oeste, pois ele tem algumas perguntas para poder fazer a Débora e a Raquel. Bismarck, fique à vontade. Rapaz, tudo bem? Obrigado pela participação de vocês aí, professora Débora e Raquel. Também. Queria fazer uma pergunta para vocês, que assim, que eu acho que que poucas pessoas entendem, mas eu queria que vocês explicassem aí. Por que as pessoas dizem que a fé
e a razão são incompatíveis. Perdão, a fé e a ciência não são compatíveis, ou seja, são incompatíveis. Você quer começar, Raquel? Não, Débora, fica à vontade, você começa, depois eu vou atrás. Eu vou começar trazendo uma experiência minha, né? Quando eu terminei o mestrado, que eu voltei para Barreiras, uma colega da minha mãe, professora, perguntou para ela assim: Débora ainda é crente? Mas foi uma pergunta assim muito interessante, né? Porque ela disse assim: Débora terminou o mestrado, está de volta, e a pergunta que ela fez foi: Débora ainda é crente? E minha mãe respondeu com muita alegria: sim, ela continua crente. Ela é incrível isso, né? Porque essa questão da fé e da razão é um tema que gera muitos debates, né? Dentro e fora da universidade. Quando eu estava fazendo meu curso de pedagogia, a própria igreja que eu frequentava em Salvador promoveu alguns debates sobre isso no meio da juventude, né? E nós levávamos pessoas importantes que tinham condições de dialogar conosco. Então, o pastor Rosivaldo participou disso e tantos outros nomes, né, que puderam nos ajudar. Agora, a respeito disso, gente, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: gente, nós não podemos comparar fé, razão, fé, ciência, e aí eu estou tomando razão aqui no sentido da explicação científica das coisas. É isso, Bismarck? Acho que é mais ou menos isso, né? Isso, é isso mesmo. Pronto. Então, são campos de conhecimento distintos, tá? Então, nós podemos pensar o seguinte: olha, existe o conhecimento científico, que é aquele conhecimento que vai explicar as coisas a partir de uma análise profunda dos fatos, de um método científico, a partir de observações, de experimentações, etc. Então, as coisas precisam ser comprovadas no campo científico. A fé não precisa. Então, a fé, ela faz parte de um outro campo de conhecimento, que é o conhecimento teológico. Nós poderíamos falar aqui também, já eu volto para falar um pouquinho sobre isso, mas nós podemos dizer o seguinte: olha, 4 grandes campos do conhecimento, pelo menos nós podemos trazer aqui à tona, né? Então, o conhecimento empírico, que é aquele conhecimento prático, que as pessoas adquirem com a experiência de vida e que não precisam ser comprovadas pela ciência. Então, por exemplo, tinha o sertanejo, ele dizia assim: olha, vai chover porque meu joanete está doendo. E eu achava aquilo tão engraçado, né? Um belo dia, eu contando isso para um amigo que é físico, aí ele começou a me explicar muito direitinho que, na verdade, era o contrário. Não ia chover porque o joanete dele estava doendo, mas o joanete dele doía porque ia chover. E aí ele deu uma série de explicações da física que explicavam por que o joanete do cidadão doía, né? Então, e ele já sabia, quando o joanete dele doía, ele corria para a roça, ele fazia a plantação, porque chovia, tá? Então, esse é um conhecimento que a ciência despreza, muitas vezes, né? Mas é a partir dele que as hipóteses científicas poderão ser elaboradas, testadas, etc. Então, o conhecimento científico é o conhecimento que explica a razão das coisas, tá? Se nós pegarmos a Bíblia, né? A Bíblia diz que durante o período da menstruação a mulher ficava imunda por 7 dias e o homem que tocasse na mulher também ficaria imundo. E a gente fica assim perguntando por que isso, né? Irmãos, se nós formos observar direitinho as questões sanitárias daquele povo de deserto, aquela coisa toda,
Imagine, né? Nesse período, a ciência hoje explica que é o período em que a mulher tem mais fragilidade, mais possibilidade de pegar uma infecção. Então, na verdade, aquilo era uma proteção para a mulher, né? E hoje a ciência explica qual é a razão disso. Então, quando nós falamos de conhecimento científico, de fé, que é o conhecimento teológico, eu estava entrando na universidade e uma aluna do curso de agronomia me chamou. Professora, a senhora é crente, né? Eu falei, sou. Ô, professor, eu também sou, mas eu estou com tantas dúvidas, eu tenho tantas questões. A senhora pode me ajudar? A senhora tem um tempinho? Eu falei, eu disse, tenho. E ela sentou comigo. E ela disse assim, olha, eu estou muito impressionada com a história do Big Bang. Os meus professores, eles falam de uma forma... A senhora acredita que existiu o Big Bang? Aí eu disse para ela assim, olha, a Bíblia diz que Deus falou assim, haja luz e houve luz. Então, para mim, houve luz. Ah, como foi que esta luz aconteceu? Para mim, Débora, não tem muita importância, porque eu creio que Deus é todo-poderoso para fazer isso tudo. Agora, há certas coisas que a ciência explica e nós não precisamos desprezar a ciência. Então, a ciência explica que para haver luz é preciso explosão. Então, eu fico imaginando o brado de Deus dizendo, haja luz! E o negócio pipocando para todo lado e pá! Houve Big Bang? Não sei, mas houve explosão? Eu creio que houve. E se o nome disso, a ciência diz que é o Big Bang, ok, não tem problema nenhum. Uma coisa não anula a outra, entende, irmãos? Então, às vezes, a gente fica assim, meio que dogmático, né? Meio que, a fé não combina com ciência, então, se eu acreditar nessas coisas da ciência, eu vou ficar com a minha fé fragilizada? Não, irmãos, não. Nós precisamos entender que são campos diferentes, são formas diferentes de explicar, né? As coisas, os fatos, os fenômenos, mas a ciência jamais vai diminuir a minha fé, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Tá? Então, acho que mais ou menos por aí. Acho que eu falei demais, né? Mas... Agora é comigo. Então, vamos lá. Só uma brechinha aqui, Débora, você falando a respeito do Big Bang. Tem uma teoria física que diz que, na verdade, o mundo foi criado através de ondas sonoras. Aí eu fico imaginando, sim, realmente foram ondas sonoras. Haja luz. Uma voz. Exato. Reforça, né, Raquel? Reforça. É interessante como a gente tem medo de ser questionado. Às vezes, quando fala que a fé não combina com a razão não combina com a fé, é porque a gente tem medo de que a nossa fé seja posta para ser arguída, argumentada. Se a gente for parar para analisar, os homens de Deus, os homens sábios de Deus, que a Bíblia retrata, foram homens que passaram por uma escola, que passaram por um ensino superior. É claro, não um ensino superior no modelo acadêmico que nós temos hoje. Mas quando Paulo fala, eu aprendi aos pés de Gamaliel, vocês pensam que Gamaliel era quem? Era qualquer um que passava no templo e dava uns recados para os meninos? Não, Gamaliel era um rabi, e não era um rabi qualquer, ele era um cara que sabia, que entendia tanto da cultura judaica quanto das outras culturas. Então, ele era um mestre. E eu acho interessante que a gente tem pouco essa noção. A Bíblia, quando a Bíblia chama alguém de mestre, é porque é uma pessoa no nível de um professor. Eu imagino Gamaliel no estilo assim, Harvard.
Ele era um professor de Harvard. Então, quando Paulo enche o peito para falar assim, eu aprendi aos pés de Gamaliel, é mais ou menos dizendo assim, você sabe qual universidade eu cursei? Ah, eu cursei na Universidade Harvard, a Universidade Gamaliel. Então, a gente tem medo de que a nossa fé ela seja posta em questão. Então, nosso primeiro medo é esse. Paulo passou por uma universidade, vamos dizer assim. A Bíblia fala que também o próprio Jesus, quando a Bíblia cita lá em Lucas, que Jesus crescia em graça, em sabedoria, em sabedoria e em estatura diante de Deus e diante dos homens, o conhecimento acadêmico também é exposto ali, porque Jesus ele está entre os mestres debatendo. Então, não é simplesmente uma discussão a respeito tão só da Bíblia, mas ele está discutindo outras coisas, outros valores ali. Porque chama tanto a atenção dos ensinamentos de Jesus que os gregos vão chamar Jesus, porque fala assim, esse homem está desperdiçado ali naquele lugar. O centro do conhecimento é a Grécia, então traz esse homem para cá, porque ele tem um conhecimento filosófico muito elevado para estar ali em Israel, para estar ali entre os hebreus. Jesus e Paulo, para mim, são os exemplos assim, bem interessantes a respeito do que deve ser em relação ao conhecimento acadêmico. E Paulo mais ainda, porque a Bíblia vai dizer que ele era um armador de tendas, a profissão dele. O que hoje a gente poderia colocar ali, que ele estava fazendo os cálculos estruturais de uma obra. Paulo era um arquiteto, gente. Paulo sabia do que ele estava fazendo, ele era um homem entendido das coisas, ele tinha passado por um conhecimento acadêmico. No meio onde eu circulo, nos meus estudos, a gente analisa planejamento urbano e há algumas questões que a gente levanta que é por conta da religião dentro do poder executivo legislativo. Tem uma disciplina específica que eu cursei, que era espaço público, religião e participação popular. E a professora que foi falar sobre isso, ela era uma professora doutora em ciências da religião, e eu achei ela incrível, porque ela disse o seguinte: às vezes a gente tenta desmerecer a religião por desconhecer a religião, ela mostrando a visão acadêmica. Então, no acadêmico também há essa função de desmerecer a religião por não conhecê-la. E nós, no meio religioso, também desmerecemos a academia por ter medo dela. Então, há um desmerecimento mútuo. A gente desmerece a academia porque fala, lá só tem incrédulo, não crê, lá só tem gente ateu, cheio de gente ateu ali. Não é um ambiente para crente. Ali é um ambiente para você, sim. O ambiente acadêmico é um ambiente para crente. E o cara que está lá no ambiente acadêmico olha para a gente e fala assim, olha lá, um bando de alienado, um bando de gente doida que segue, eu ouço tanto isso, que segue o pastor e que o pastor manda na vida dele. Já me perguntavam assim, Raquel, você é tão inteligente, por que você ainda está na igreja? E, cara, eu sou inteligente e eu estou na igreja por isso. Eu sou inteligente, eu estou lá por isso, porque lá é um lugar de gente inteligente, de gente muito capacitada, porque há também esse preconceito em relação a nós, de olhar para os crentes e dizer assim, esse povo aí é burro, esse povo aí é tudo besta, esse povo aí não sabe de nada, não. Então há um desconhecimento, e por desconhecer a gente acaba dizendo, um querendo anular o outro, mas a religião, ou a razão, ou a fé, como queira mencionar, os termos como você achar por bem, eles não se anulam, eles fazem parte da gente. Porque nós, como seres humanos, precisamos sim de exercitar a nossa fé. E, como seres humanos, precisamos sim conhecer e avançar no conhecimento. Bismarck, mais alguma pergunta? Pode fazer. Já que elas já entraram aí no assunto aí da teoria da evolução, eu queria justamente dizer que hoje, quando os estudantes entram na universidade, já começam a ser bombardeados justamente com isso, com a teoria da evolução. Aí eu queria que vocês respondessem justamente isso. A teoria da evolução demonstrou que a Bíblia está errada? Sei que vocês já entraram aí, mas só para complementar mesmo. Bismarck, essa pergunta é muito interessante, né? Eu digo assim, gente, eu não sou bióloga para explicar essas coisas, aí você entra num campo bem mais específico, né? Mas, irmãos, assim, eu penso o seguinte, as coisas eram
no momento da criação e ao longo desse tempo todo, da mesma forma que elas são hoje? Eu creio que não. Tá? Houve mudanças? Houve. Houve espécies que desapareceram, houve espécies que adquiriram novos hábitos, tá? Houve mudanças na superfície do planeta. Eu estou falando assim de coisas muito simples que o pedagogo pode falar, porque eu não sou biólogo, tá? Bióloga. Então, que houve mudanças? Houve. Então, assim, até onde a teoria não agride, digamos, a fé, é possível caminhar com ela. Agora, quando a teoria traz explicações que agridem a fé, que são contrárias àquilo que o Senhor traz em sua palavra, eu fico com a palavra. Tá? Hoje, inclusive, há cientistas criacionistas e há cientistas evolucionistas e há aqueles que já defendem uma coisa meio que híbrida, né? Olha, houve evolução, mas não foi dessa forma, etc. e tal. Então, o que eu penso é que nós não precisamos ficar discutindo determinadas coisas, porque, na verdade, elas não edificam, digamos assim. Tá? Então, em primeiro lugar, são os princípios da palavra. Então, eu creio que esse mundo é criação de Deus. No dia que eu li em uma revista científica que se a Terra estivesse qualquer bobagemzinha fora do eixo em que ela está, não seria possível ter vida aqui. E aí eu fico assim, isso não pode ser fruto de uma evolução, de uma coisa espontânea, que vai se organizando e chega... Não vai. Não é. Isso só pode ser fruto de alguém todo-poderoso, que com mão forte segura isso tudo, sabe? E aí, assim, a gente viaja na certeza de que é Deus. Tá? E muita gente boa hoje já diz assim, não diz que é Deus, mas diz assim, deve ter um ser superior, deve ter alguém que rege isso tudo, né? Então, eu acho que essa preocupação não deve estar na mente, no coração daqueles que estão ingressando na universidade, daqueles que já estão na universidade, daqueles que estão ainda no ensino fundamental, no ensino médio. Vocês vão ouvir muitas coisas, tá? A escola, a academia, ela traz uma versão, uma explicação que é uma versão, tá? Não é a verdade. Tanto é que a ciência muda, ao longo dos séculos ela vem mudando. Quem não muda é Deus. Então, a gente vai lidando com essas coisas de uma maneira muito tranquila. Tá? E aí alguém me perguntou assim, mas professora, como é que eu respondo na prova se o professor perguntar? Aí você fala, segundo Darwin é assim. Agora, se me perguntar isso, Darwin diz que é assim, mas segundo a Bíblia é assim. Eu creio de outra forma. Mas eu não preciso deixar de conhecer a explicação dada por outras teorias só porque eu sou cristão, só porque eu creio em Deus. Não, eu posso conhecer tudo. A Bíblia diz, olha, é preciso que a gente conheça tudo, mas que a gente precisa escolher, reter aquilo que é bom, aquilo que nos edifica. Amém? Ô Bismarck, para você o terror é a teoria da evolução. Para mim, que eu sou da área das ciências humanas, das ciências sociais aplicadas, você é comunista? Você vai virar comunista? Todo mundo das ciências sociais corre o risco de ler Marx e desviar na hora, porque vai virar comunista, socialista, vai negar Deus e vai queimar a Bíblia. Meu Jesus! Eu quero dizer que eu já li Marx, não toda a obra dele, mas eu já li o Manifesto Comunista e eu acho assim, na hora que eu li, eu falei assim, esse cara leu a Bíblia, porque tem umas coisas aqui, que aqui é o sermão da montanha, meu filho. Aqui, fome e sede de justiça não veio de você, não, filhinho.
o que eu acho interessante é que, assim, eu morei em Viçosa e hoje eu moro em São Carlos. São duas cidades que são cidades, assim, especificamente universitárias. E as igrejas que eu participei, eu não participei, gente, misericórdia, não estou negando que eu sou batista, não, viu? O coração batista aqui, ó. Mas nessas duas cidades, eu frequento as igrejas presbiterianas. Aí meu irmão brinca direto comigo. Ai, você está desviou do caminho do Senhor, foi para a presbiteriana. Misericórdia, nossos irmãos presbiterianos são crentes, glória a Deus. E uma coisa interessante que eu percebo, dentre as igrejas presbiterianas, há uma preocupação muito grande de que os crentes estejam dentro da universidade, participem da universidade, mas não percam a sua fé. E lá em Viçosa, eu lembro que eu participava de muitos seminários promovidos, principalmente pelo pessoal da biologia, e eu também não sou muito conhecedora da biologia, então teoria da evolução eu sou uma negação, não conheço muito bem. Conheço Darwin a partir da leitura antropológica, mas não da leitura biológica. Mas tem muitas coisas interessantes na leitura de Darwin, viu? Então, eu via sempre essa preocupação. E como Débora mencionou, assim, eu via isso nos seminários lá, promovido pela presbiteriana, de mostrar dentro da própria Bíblia como as coisas se encaixam perfeitamente. Quando Débora falou a respeito da criação, teve um dos seminários que mencionava cada estágio, cada dia da criação, o que Deus cria em cada dia. E cada coisa é criada em uma ordem lógica, porque se não houvesse primeiro a luz, não teria como ter. Aí depois a água, aí depois isso. Cada uma das coisas, mas ele não vai dando nome luz, ele vai dando nome científico para cada uma dessas coisas. E nesse dia Deus criou a atmosfera. E nesse dia Deus criou tal coisa. E ele vai dando os nomes dos elementos. E sabe assim, quando você fala, poxa, isso deveria ser ensinado na escola bíblica dominical. Todo dia, para a gente não esquecer, para a gente já ir associando, e quando for para a universidade, quando for para a escola, a gente associar, não, professora, Deus realmente, não, mas isso está lá, eu vi, na Bíblia está mencionando isso. Às vezes, nosso erro maior é porque a gente não estuda a Bíblia corretamente. E aí a gente bota a culpa na universidade. Mas está lá, na Bíblia está lá, está escrito certinho. Eu lembro de uma experiência que um professor nosso comentou, e ali eu achei interessante, que ele era ateu convicto, até ir para o campo de pesquisa. Ele é um antropólogo e ele fez uma pesquisa no Japão. E é interessante, ele conta, a narrativa dele é bem interessante, e aí ele conta de uma experiência espiritual que ele teve. Ele falou assim, gente, eu precisei ir para o Japão, para Deus me mostrar que ele existia, para Deus me mostrar dentro da ciência a manifestação da glória dele. Gente, você sabe aquela aula que você tem vontade de levantar e falar assim, glória a Deus, mas você segura e fala assim, eu não posso dar glória agora, então vou segurar a minha onda. Segura a onda, Raquel, só balança a cabeça, fala assim, isso mesmo, que amém, ninguém vai entender. E balançava a cabeça, eu falei assim, meu Deus do céu. Aí depois a gente teve oportunidade de conversar mais depois da aula, e foi muito interessante. Mas a teoria de Darwin em si, ela não fala, ela não nega, quando você lê a teoria de Darwin e você lê a Bíblia, você vai ver que Darwin não está negando Deus. Darwin está falando, igual a Débora falou, que as coisas mudam, que os costumes mudam, que o comportamento humano muda. A evolução nesse sentido, que nada se mantém igual, todos nós, os nossos hábitos mudam, e quando os nossos hábitos mudam, o nosso corpo se ajusta a isso. O nosso corpo se ajusta ao clima, o nosso corpo se ajusta à falta de determinados alimentos, e uma alimentação assim vai fazer seu corpo ser assim, e uma alimentação desse jeito vai fazer seu corpo ser desse jeito. O que ele está falando há um ajuste natural do nosso corpo diante do ambiente que nós estamos. São os ajustes naturais. Então, não está falando, não está negando. Quando você lê a fundo a teoria de Darwin, ele não está falando que o homem veio do macaco. Procura em Darwin isso, que você não vai encontrar. Ele não diz o homem veio do macaco. Ele vai falar que as coisas mudaram. E eu imagino, você acha que Abraão, com toda a riqueza que ele tinha a mesma vestimenta, não vou nem falar de vestimenta, vou falar dos hábitos de higiene. Abraão tinha os mesmos hábitos de higiene que vocês que estão nos ouvindo agora têm. Você acha que Abraão escovava os dentes todos os dias? Como é que era o dente de Abraão, amado? Amado, Abraão não tinha o dente que você tem, não, filho. Então, não fique pensando que todos nós estamos com essa mesma cara linda e maravilhosa, hollywoodiana dos filmes que a gente assiste, né, da Bíblia. Todo mundo tem a mesma cara pro resto. Não, a gente muda, os nossos hábitos de higiene mudam. Diga, Débora. Raquel, eu fico imaginando Adão como um cara muito rústico. Né? Adão era um homem muito rústico, né?
E, assim, a depender do lugar que a pessoa mora, ela desenvolve mais pelos, menos pelos, sei lá, sabe? Então, são coisas naturais, né? O nosso problema, sabe qual é, Débora? A gente assiste muito filme e aí a gente fica pensando que todo mundo foi sempre a mesma cara, a cara igual. Adão tinha essa cara de ator de Hollywood bonitinha, linda. Não, tinha. Vestido de pele de animal, né? E aquela pele bem trabalhada, né? Assim, tipo, bem. Não era, não. Até descobrir como é que se fazia um tecido para fazer uma roupa, minha gente, imagine como é que eles se vestiam e o tipo de físico que eles tinham. Então, o homem evoluiu em relação a isso, evoluiu, não tenho nenhuma dúvida. Sem sombra de dúvida. Vai lá, Bismarck. Cadê Bismarck? Pronto, tô aqui. Vai lá, Bismarck. Vou fazer mais uma pergunta aqui, que foi aqui, que é bem interessante, que é mais ou menos essa que o Juan até fez aí no chat, que diz bem assim: como foi para vocês as relações interpessoais, tanto com colegas quanto com o corpo docente? Ou seja, tanto com colega de aula quanto com professores, né? E complementando com os professores ateus, né? Como se portar na aula, como você ter um relacionamento com eles, né? Eu vou, Débora, vai lá, Débora. Eu vi a irmã Rose levantando a mão ali, depois acho que vocês passem a palavra para ela um pouquinho, tá? Eu queria falar de duas coisas, né? No tempo que eu entrei na universidade, foi o tempo que nós estávamos saindo dos governos militares, né? Então, tinha um contexto social, assim, complicado. Uma professora minha pediu para que a gente lesse Paulo Freire, e foi um horror, sabe? Então, essas coisas. E assim, as pessoas falavam certas coisas na sala de aula, né? Mas os debates não eram tão acalorados, tá? Mas, assim, eu convivi com pessoas de diferentes pensamentos. Então, eu tinha colegas que eram do Partido Comunista e que faziam trabalhos de grupo junto com a gente. Tinha gente ateu no mesmo grupo, tinha eu que era cristã. A questão é que nós entramos na universidade muito verdinhos, gente, muito jovens, né? A nossa cabeça é muito diferente. Então, se eu tivesse entrado na universidade hoje, é claro que eu teria um outro relacionamento com aquelas pessoas. Mas, assim, eles nos provocavam muito. Então, com os professores, eu não debatia muito, não, né? Mas com os colegas, eu me lembro que um dia o trabalho que deveria ser feito ficou para trás e nós ficamos debatendo certas coisas, né? E o colega que era comunista, ele dizia assim, mas o nosso pensamento é muito parecido. Nós também pensamos na comunidade, e eu dizia para ele, mas é porque vocês estão, na verdade, concordando com Jesus. E eu tinha lido o Manifesto Comunista também, que era o primeiro livro que a gente tinha que ler quando entrava na universidade, né? Manifesto Comunista, Karl Marx e Engels, né? Só que Karl Marx, ele é descendente de judeu, eu acho que ele é judeu, né? E ele certamente teve uma formação com base lá no Antigo Testamento, na Torá. Com certeza ele levou muita coisa do que ele aprendeu na sua infância e juventude. Então, quando Raquel fala, mas isso aqui é Bíblia, vocês não estão entendendo, né? E é exatamente isso, né? Só que os nossos debates eram muito tranquilos, havia muito respeito. Então, nós não nos agredíamos, nós não fazíamos colocações que pudessem constranger o colega. Havia um clima de muito respeito nesse momento, quando eu frequentei as aulas.
Agora, eu já vivi inúmeros momentos dentro da universidade, né? Eu já estou quase me aposentando, então eu já vi diferentes fases, né? Nos relacionamentos e etc. E eu queria contar uma experiência rapidinho de uma colega de mestrado, em que o professor ele era muito incisivo. Ele dizia o seguinte: olha, é preciso matar Deus. E ela era uma católica, sabe, muito fervorosa, e aquilo agredia demais. E houve um dia, em uma das aulas, que essa menina entrou em crise, e ela não conseguia aceitar o professor, ela não conseguia aceitar aquilo que o professor dizia. E ela questionava o professor: como matar Deus? E aí eles: não, mas isso é no campo das ideias, e etc. E a coisa foi por aí, né? Então, o relacionamento entre o aluno e o professor, eu considero que ele deve ser um relacionamento diferenciado, sabe? O aluno, eu acho que ele nunca deve tomar a postura de discutir com o professor para provar que ele está certo. Eu acho que não é por aí. Tá? Eu penso que ele precisa se cercar de saberes, de conhecimento. Isso que Raquel falou é muito importante. Nos falta conhecimento, tá? Tanto no campo científico quanto no campo bíblico. Tá? Pedro nos diz que nós precisamos estar preparados para responder a qualquer um que nos perguntar sobre a razão da nossa fé. E aí colocar a nossa forma de pensar dentro de um contexto em que você possa dizer o seguinte: olha, a universidade é o lugar do diverso. Então, a universidade precisa ser o espaço onde as diferentes ideias possam ser apresentadas. E eu penso diferente de vocês. Eu tenho uma vida diferente de vocês. E colocar as coisas mais ou menos por aí. Porque aí você se torna respeitado, você se torna respeitável, você também se coloca numa posição de não querer derrubar a tese do outro de qualquer forma e se colocar como o dono da verdade. E isso muitas vezes estremece relações, coloca os meninos crentes, né, assim, meio que escanteados, ninguém quer conversar com eles, né, essa coisa toda. E nós precisamos ter uma visão talvez um pouco mais diferente dessas relações, sabe? As pessoas falam aqui assim: ser crente na igreja é fácil, ser crente na universidade não é fácil, e realmente não é, tá? Mas nós precisamos ter conhecimento para nos posicionar de maneira diferente. E sempre, o que eu digo sempre é respeito. Respeito é fundamental. Respeite a fé do outro, respeite a cultura do outro, respeite aquele que crê nos orixás, respeite aquele que não crê em coisa alguma, respeite o ateu. Então, nos relacionamentos, eu acho que isso é fundamental. O fato de você respeitar não significa que você está negando a sua fé. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. O nosso posicionamento pode falar mais alto do que as nossas próprias palavras. Tá? E aí você pode ganhar pessoas pela sua postura, pela sua forma de ser. Você precisa ter amigos dentro da universidade para que você tenha oportunidade de falar de Jesus para eles. Senão eles não vão querer ouvir. Tá? Deixa eu só encerrar com o testemunho de uma aluna minha que trabalhou comigo em um projeto que eu tenho aqui, e ela dizia que não cria em Deus, não, tá? E ela trabalhou 3 anos comigo em um projeto, e ela assistiu a alguns cultos. E um desses cultos, ela estava passando por um momento difícil, ela estava sendo até perturbada, mesmo pelo inimigo, e o pastor pregou e fez muita coisa, e no outro dia ela me chamou e me pediu que fosse à casa dela orar por ela. E eu disse: meu Deus, isso é uma coisa extraordinária. Eu liguei para minha mãe e disse: olha, fiquem orando por mim, porque fulana me convidou para ir orar por ela. Isso é algo extraordinário. E quando eu cheguei lá, ela disse assim: olha,
aquele pastor que pregou ontem lá na igreja, eu não sei quem é. Ele falou muita coisa, mas aquilo pode ser, sei lá, qualquer coisa. Mas eu fiquei pensando assim, a professora Débora não ia mentir para mim. Quando ela disse isso, irmãos, aí eu entendi o tamanho da responsabilidade, sabe? E assim, quem evangelizava ela era Walter. Eu disse, Walter, eu sou a professora, você é o pastor. Toma conta, ela vinha muito aqui em casa. E Walter pegava ela e evangelizava e falava de Bíblia. Eu ficava na minha. Mas a nossa relação era de muito respeito. E ela dizia assim para mim, professora, eu sei que a senhora não vai mentir para mim. E o que a senhora me disser agora, eu vou aceitar e eu vou acatar. Então, irmãos, a nossa responsabilidade é muito grande. E nós precisamos ver essas relações dentro da universidade de forma mais tranquila, de forma muito respeitosa. Tá? Tem uma professora que me diz assim, ela é do Candomblé, e ela diz assim, eu não posso abrir a boca, que tem uma aluna lá que fica amarrado. Ela me amarra a aula toda. Eu falei, minha filha, para de me amarrar. Ela é muito doida, né? E o pior é que a professora tem razão. Como é que uma aluna crente fica na sala de aula amarrando a professora a aula inteira? Cada vez que ela faz um gesto, cada vez que ela fala no orixá dela, não é assim, sabe, irmãos? Tá? Por aí, por aí. Bom, em Conquista, é interessante que quando eu entrei na universidade, quase todo mundo sabia, dos meus colegas sabiam que eu era crente, porque tinha outras pessoas da igreja que também faziam a universidade. Aí todo mundo, ai, Raquel, um culto, não sei o quê. Então, na graduação, quase todo mundo sabia que eu era crente. E aí, sempre rolava aquela provocaçãozinha, mas às vezes eu percebo o seguinte, tem muito professor que faz isso para provocar mesmo você, não é porque ele tem uma teoria maravilhosa, e se você também der 2 gritos nele, ele sai. Não. Se você souber realmente o que você vai argumentar, na hora ele quebra. Mas uma coisa que Débora falou, que eu acho muito interessante, e que eu sempre tive isso com os meus professores, é essa relação de respeito. Eu olho para o meu professor, não é que ele é o detentor da razão, da moral, dos bons costumes, da ética, não é isso, não. Eu olho para ele e penso, ele está ali, ele não está ali à toa. Ele está ali numa posição de autoridade na minha vida. Uhum. E às vezes a gente esquece que como crente, às vezes a gente fala, ser crente na igreja é fácil, ser crente fora é difícil, porque a gente não quer se submeter às autoridades fora da igreja. Às vezes a gente submete muito mais ao pastor do que a um professor, do que a um coordenador de trabalho, de escola, algum professor de universidade. E é interessante isso, porque eu aprendi muito a ser obediente aos meus professores. Eu obedecia muito. E eu olho, Débora está na posição de professora, eu estou na posição de aluna. Eu, até hoje, eu faço a minha posição, eu já fiz estágio em ensino, estagiei, mas com alguém me supervisionando, alguém mandando em mim. Eu estou aqui na posição de submissão. Quando o crente entende o que é o princípio da submissão e autoridade, é fácil. É fácil entender as coisas. Então, eu estou aqui no princípio de submissão. Eu tenho um orientador, e hoje, tarde mesmo, eu tive uma reunião com ele que me bateu assim, que eu falei, ai, Jesus, tu me segura, Deus, que me bateu. Raquel, foca. Raquel, olha, corta isso. Raquel, você quer falar do mundo? E ele ainda brincou comigo. Raquel, você quer falar do universo? Mas só fala de um quadrado, pelo amor de Deus. Eu, beleza, ok. Na graduação, eu tive... Meu orientador de monografia, olha que maravilha, era um pastor, gente. Ele é um pastor, mas que se afastou do ministério porque ele se tornou juiz federal, e ele era um juiz federal e pastor. Então, você imagina que orientação eu tinha na monografia. Ele orava comigo, gente. Ah, que privilégio! Isso no direito. Quando eu fui para Viçosa, no mestrado, já não é, eu faço tanto mestrado quanto doutorado em interface interdisciplinar. Então, eu não sou direito puro sangue. Eu sou direito que vai para o urbanismo, que vai para o planejamento urbano, que vai para as teorias sociológicas, que hoje estuda planejamento urbano, que hoje estuda feminismo. E eu estudo feminismo, e eu sou crente, e eu não sou feminista. Olha, que legal! Gente,
estudo e defendo o direito de mulher. Eu acho, olha, o próximo presidente da UFBN eu vou me lançar. Porque, eu estou por dentro do direito das mulheres. Me aguarde, o UFBN, vou me lançar candidata. Já saí da Chubão, já vou direto para o UFBN. Vou me lançar candidata. Brincadeira, viu, gente? Ainda não, o UFBN ainda não. Mas dentro do mestrado e do doutorado, eu usei de uma estratégia diferente. Eu falei assim, eu não vou falar que eu sou crente. Aqui ninguém me conhece, eu mudei de cidade, estou fora. Eu não vou falar para ninguém que eu sou crente. Vamos ver até que ponto as pessoas percebem que em mim eu tenho que exalar o bom perfume de Cristo. E se eu tenho que exalar, eu não preciso estar com a placa, eu sou crente de tal igreja. Eu tenho que exalar Jesus. Então vamos lá. Ia para a aula, posicionamento, respeitando os meus colegas, respeitando, dentro dos dois blocos onde eu estou, tanto mestrado quanto doutorado, muitos homossexuais, muitas lésbicas. E aí eu vou rejeitar, não vou nem conversar. Converso, brinco, sou amiga deles, ouço desabafos deles, aconselho quando necessário. E aí eles começaram, aí teve um que olhou para mim e falou assim, Raquel, você é muito estranha. Eu falei, nossa, eu sou estranha, você é esquisita, você tem um jeito estranho. Eu falei, mas esse jeito estranho é bom ou esse é ruim? É um jeito estranho, mas é um jeito bom, a gente gosta de estar com você, a gente gosta de conversar com você. E aí começaram a cavar. Raquel, você bebe? Raquel, vamos pro rolê? Hoje não dá. Raquel, vamos para isso outro? E aí um olhou para mim e falou assim, Raquel, você é crente? Eu falei, sou. Mentira, mas você não é crente igual aquele povo que joga pedra em quem é do candomblé, não. Eu falei, não joga pedra em ninguém, porque quem joga pedra é doido. Eu não sou doida. Mas você é crente. Não, mas você não é crente, daquele povo que embola a língua, que fala aquelas línguas. Eu falei, esse daí eu sou. Eu falo aquelas línguas tudo. Raquel, e você dá o dízimo todo mês. Porque quando eu ganho dinheiro, tem que dar o dízimo, que senão o devorador, o cortador, o migrador vem. Aí eles riam e brincavam assim, Raquel, mas eu não estou acreditando que você... Aí por isso que sai a frase, né? A célebre frase. Você é tão inteligente, como é que você é crente? Eu falei, justamente porque eu sou inteligente, eu usei da minha inteligência para entender que existe um caminho, que existe uma verdade e que existe uma vida, e esse é Jesus. Nosso grande problema dentro da universidade é que nós queremos fazer o papel do Espírito Santo. A gente quer convencer as pessoas, na força e na marra, que nós somos detentores da boa verdade, dos bons costumes. E aí a gente fala assim, e a gente quer converter todo mundo à base do terror. Você... Para o inferno. Meu Deus do céu. A gente tenta tanto ensinar sobre o inferno para as pessoas que a gente esquece de ensinar Jesus. Então fica aquela psicologia do terror, né? Você ensina Jesus... e fazer a obra do Espírito Santo. Não faça a obra do Espírito Santo. Não faça isso. Deixe que o Espírito Santo faça a obra dele. E uma coisa que é interessante é que no ambiente acadêmico, você vai aonde o seu pastor não pode ir. Então, você vai levar Jesus onde o seu pastor nunca vai conseguir chegar. Mas não é porque seu pastor é incompetente, não. Seu pastor é competente, sim. É porque ele não vai estar lá com um culto dentro da academia. Mas você, no dia a dia, com as pessoas, nas relações interpessoais, você vai conseguir levar Jesus para as pessoas. Paulo conseguiu levar Jesus ao Tribunal de Roma, um dos tribunais por excelência, onde Pedro, com todo o ensinamento que ele tinha com Jesus, com toda a experiência que ele teve com Jesus, de andar 3 anos com Jesus, Pedro não conseguiu levar. Pedro não conseguiu levar Jesus para os tribunais. Pedro não conseguiu levar Jesus para a Suprema Corte de Roma. Mas Paulo, porque detinha o conhecimento acadêmico, conseguiu levar Jesus para esses lugares. Mas Paulo não leva Jesus de qualquer forma, gente. Paulo leva Jesus usando a própria cultura romana. Quando Paulo fala assim, eu sou cidadão romano, ele está falando, eu estou sabendo o que eu estou falando, eu sou igual a vocês. Eu conheço de arte, eu conheço de filosofia, eu conheço de lei, eu conheço de literatura, eu conheço de tudo, igual a vocês. Então vocês vão conseguir alcançar lugares onde os seus pastores não vão conseguir. Porque você está num lugar onde seu pastor não está. Pronto, é simples. Agora não queira fazer, nunca, jamais, o papel do Espírito Santo. E vai ser prejuízo para você. Amém. Tem mais alguma pergunta? Você vai fazer alguma pergunta, pastor Zé Carlos? Ou eu faço a que Sara fez aqui no chat? Faz sim. Você faz essa aí, a irmã Sara fez no chat. Eu nem cheguei a ver, viu? Mas pode fazê-la. E daqui a pouco eu vou passar a palavra para a irmã Rose, né? Fazer uma pergunta. E, em seguida, o pastor Walter também terá a sua oportunidade. Ou, se não uma pergunta, uma colocação.
Fica à vontade. Interessante. Pronto. Posso Interessante falar? que a Raquel aí já até começou a falar, né? Que diz bem assim, Raquel, a Sara colocou aqui, como evangelizar os alunos, no caso, seus colegas, né, e os professores, né? Não sei se você fazia isso lá na universidade, né? Mas fez uma pergunta, se você fazia e qual a reação deles quando você os evangelizava. Mas depende como é que você está abordando o evangelismo, de fazer culto. Eu nunca fiz culto. ABU... Não, na verdade, Ah, na verdade, assim, cada um tem sua parte de evangelismo, né? Às vezes, claro. seu próprio testemunho é um evangelismo, ou você falava de Jesus para eles, né? Igual você mais ou menos já dava conselhos bíblicos, né, cristãos. Então, mais ou menos por aí. Assim, cada um tem uma forma de experimentar a questão do evangelizar. Eu lembro que na graduação tinha... Nossa, eu fui visitar uma colega nossa que estava com depressão e a gente orou. E até hoje a gente tem um vínculo muito forte com ela. Ela não converteu. Mas até hoje ela fala, Raquel, eu fui... eu sarei. Ela usa essa expressão. Eu sarei depois que você orou por mim. Eu falei, é mesmo? Aí ela usa disso. E é interessante que ela fala assim, olha... E até hoje eu falo disso, que quando você ora, as pessoas saram. Eu falei, eita, mas não sou eu não. Outra na graduação também, essa foi mais forte, essa foi bem interessante, que quando ela contou isso para mim, eu fiquei muito, muito feliz com isso. Eu nunca evangelizei ela, mas sempre tratava, conversava, fazíamos trabalho em equipe, estávamos sempre juntas, e eu nunca convidei ela para ir para a igreja. E tem uns que eu acho engraçado que falam bem assim, poxa, mas você nunca me convida. Eu falei, não vou te convidar não. Raramente eu convido as pessoas para ir para a igreja. Um caso ou outro eu convido. Mas ali, sei lá, às vezes eu tenho que estar muito direcionada pelo Senhor, mas raramente eu convido as pessoas. Vão comigo, tem gente que se oferece, só para você ter ideia. Teve um que se ofereceu, Raquel, me leva para a igreja. Eu falei, vamos! É melhor quando as pessoas se oferecem para ir com você do que você ficar tentando o tempo todo. Mas essa foi interessante porque ela chegou para mim e falou assim, Raquel, isso depois que a gente estava terminando a graduação, ela tinha convertido, batizado, e aí ela me procurou e falou assim, Raquel, eu me converti por sua causa. Aí eu falei assim, mas eu nunca te evangelizei. Aí ela falou assim, mas justamente, eu olhava para você e via que eu tinha tudo que você não tem. Eu era muito melhor financeiramente do que você. E você conseguia ser mais feliz do que eu, e eu não admitia isso. Uau! Não é mesmo? E aí isso me incomodava em você. Eu olhava para você, como é que ela consegue ser feliz? E eu tenho isso, eu passo o final de semana em tal lugar, eu viajo de férias para tal lugar. E Raquel não tem isso, e ela é mais feliz do que eu. E o que Raquel tem que eu não tenho? E aí ela converteu. Até hoje, ela é crente lá da Igreja Batista Nova Sião, em Conquista. Mas aí, eu nunca precisei evangelizar, mas a minha vida mostrou para ela que tinha alguma coisa de diferente. Com o professor, eu lembro do primeiro dia de aula de um professor nosso aqui em São Carlos. Ele olhou para mim, ele sabia que eu era crente. Não falei para ele que eu era crente, não. Ele olhou assim para mim na sala e falou assim, olha, não gosto que me evangelizem, não gosto que falem que eu tenho que ir para tal e tal igreja, não gosto disso, não gosto disso. Eu olhei para ele e ele já está deixando claro, ele não quer ser evangelizado. Eu vou contestar, eu vou forçar ele a ouvir de Jesus? Não vou. Mas dei exemplo em todo o semestre. E fui um aluno assim, eu confesso, fui um aluno excelente. Ele nunca teve aluno melhor que eu, não. Uma vez, Jesus. Teve uma aluna excelente. No final, ele combatia o casamento. E quando ele falava do casamento, ele olhava para mim e falava assim, olha, casamento é uma invenção de não sei o quê. E casamento, e as pessoas nasceram para fazer o sexo livre. E ele olhava para mim, porque ele queria que eu reagisse. E eu olhava para ele e não falava nada, eu só ouvia. No final, pra você ter ideia, ele olhou para mim e falou assim, Raquel, quero te pedir desculpa se eu te ofendi. Porque eu sei que às vezes eu pegava muito pesado, provocando você e você nunca reagiu. E olha, me desculpa, eu estou aqui à sua disposição. Eu sei que eu não sou crente como você, mas eu estou aqui à sua disposição. E beleza. Às vezes o seu testemunho não é combater as pessoas, mas ouvir. E deixa falar. Às vezes é só deixar falar. Amém, Bismarck? Amém. Queridos irmãos, está tão bom, não tá? Esse momento nosso, né? Deus tem abençoado ricamente. Porém, eu preciso explicar-vos uma coisa. O tempo nosso
passou, né? E todo mundo aqui tem os seus compromissos, o caso de Raquel, de Débora, né? E de outras pessoas. Então, a gente vai agora passar a palavra para a irmã Rose, e, em seguida, o pastor Walter será feita mais uma colocação e nós vamos encerrá-lo. A gente pede também que os irmãos que estão aqui, nós chegamos a 42 e agora nós temos 30 irmãos, que fique aqui, tá? Tá muito bom, Deus tem falado conosco de uma forma grandiosa. Você não terá uma outra oportunidade, talvez, né, de ouvir pessoas tão abençoadas para poder falar desse assunto, né? O relacionamento do jovem cristão com os meios acadêmicos. Irmã Rose, fica à vontade. Paz, amados, paz é Carlos, obrigada. Aí eu só pedi uma oportunidade assim muito breve, só para contar de uma experiência minha, quando entrei na faculdade. Quando eu entrei em arquitetura, eu tinha 18 anos e no mesmo ano eu me converti, né? Só que a minha experiência de conversão foi muito forte, porque eu saí, assim, de uma religiosidade ferrenha, católica, apostólica, romana, até o osso, para uma liberdade em Cristo maravilhosa. Então, eu me descortinou, Jesus descortinou minha mente totalmente. Então, quando eu entrei na faculdade, eu encarei um ambiente que eu não esperava, não por conta da minha experiência cristã, não por conta do ambiente acadêmico ser bem diferente daquilo que eu vivia na igreja, mesmo porque foi tudo no mesmo ano, então eu era muito nova, convertida, né? Eu passei em arquitetura em janeiro, o vestibular era em janeiro na época, e me converti em fevereiro, logo, no mês seguinte. Então, mas quando naquele ano foi um ano tudo novo para mim, né? Novo com Jesus, novo na faculdade, mas o que me impressionou e o que me ajudou muito, e é o que eu queria colocar para todos os nossos jovens que estão hoje em faculdade, o que me ajudou é que a minha experiência de conversão foi tão forte, tão grande, que, assim, eu tive que enfrentar muita coisa e eu não tinha a menor dúvida de que o que eu enfrentasse era muito pouco diante daquilo que eu recebi. Primeiro que quando eu me converti, para vocês terem só uma ideiazinha, no dia que eu contei a meu pai que eu me converti, ele disse, você vai ser crente, mas da porta da rua para fora. Eu fui posta para fora, de casa, por ser crente. E na faculdade era tudo estranho, o ambiente lá em arquitetura aqui na UFBA, só tinha filhinho do papai, filhinha do papai, e gente assim, turco, maluco da cabeça. Era esse o ambiente. Primeiro que a arquitetura era o segundo curso mais caro. Depois de odontologia, naquele tempo a gente não usava o computador. A gente tinha que ter aquele aparato de prancheta, de muitos, né, materiais técnicos para poder fazer os desenhos e projetar. Então, era um curso muito caro. Mas meu pai me dava tudo que eu precisava. Eu vinha de uma família que a gente não tinha esse problema de recurso financeiro. Meu pai me dava tudo. E eu enfrentei esse curso e gostava, sempre fui apaixonada por arquitetura, mas quando aquele pessoal muito rico, né, muito dono do seu nariz, muito maluco, uns muito maluco, ripado, olhava para mim, eu era a ET da escola, só tinha eu de crente. Ali na área 1 de engenharia, nas matérias que eu fazia com engenharia, com artes plásticas, piorou, só tinha gente totalmente... Eu não via um crente na faculdade, não tinha. Então, eu era um ET. Mas eu quero colocar um testemunho para vocês. Aquilo não me pesava, não me agredia, não me incomodava em nada. Acredite em nada. Eu me achava, e achava eles não Por quê? Porque eu tinha uma experiência de conversão muito forte. Então, dependendo da experiência com Deus, tem alguma coisa aí, né? Aí uma zoada aí. É o microfone de GC aí, pastor. Eu acho que é do pastor tem um micro... aí.
a depender do seu nível de experiência com Deus, você vai enfrentar com mais naturalidade. Você não precisa impor nada. Deus vai lhe dando graça. E você vai vendo que ninguém ali é superior a você. Ao contrário. Ao contrário. Você tem Jesus, você tem tudo. E foi isso que eu vivi desde o início. Para vocês terem ideia, eu me converti naquele tempo. Quando você entrava na igreja, pelo menos a igreja renovada, que eu sempre fui batista nacional, e aí o pastor chegava para você e dizia, você não pode mais usar calça. O pastor lá já lhe dizia isso. E você não discutia. Não tinha negócio de discutir, não. A gente não discutia porque a gente abraçava Jesus. E a nossa mocidade era todo mundo de saião mesmo e tal. E eu ia para a escola assim, gente, vestida de crente. Então, eu ficava totalmente estranha ao ambiente da escola. Mas eu atraía muitas pessoas me procuravam, sabe? Eu lembro que uma experiência muito forte foi Lúcia, que ela me ignorava, assim, mas a mãe dela caiu de câncer, e a primeira pessoa que ela mesma me disse que queria falar sobre aquilo que ela estava passando, foi comigo e me levou na casa dela para orar pela mãe dela. E quando eu orei pela mãe dela, eu falei de Jesus para a mãe dela aceitou Jesus e morreu na semana seguinte. E esse testemunho ficou muito forte no coração dela e eu ganhei ela para Jesus já no final do curso, já bem adiante. Mas é isso que eu acho, que a sua experiência, o que se passou comigo é esse testemunho que eu quero dar. Minha experiência com Jesus foi tão forte na conversão, pelo fato de eu ter saído da religiosidade, enfrentando toda uma família, para vocês terem noção, pai, mãe, irmão, deixou tudo praticamente de falar comigo, eu virei a ovelha negra, mas eu nunca pensei em retroceder, nada, porque Jesus mudou a minha vida totalmente. Eu me libertei de uma religiosidade, de uma carga de religiosidade muito grande, e Jesus fez um trabalho muito lindo no meu coração. Então, eu sempre tirei direito. Eu com Jesus, né? O resto é resto. Eu nunca me senti assim, com dificuldade, ao contrário. Agora, também não discutia, não ficava batendo boca, nada. Eu acho que o testemunho e a vida que você, no desenvolvimento do dia a dia, com os colegas, com os professores, aquilo que você, né, posicionado em Cristo, você ganha eles naturalmente. É só esse testemunho que eu queria dar brevemente. Deus abençoe, obrigada pela oportunidade. Amém, minha irmã. Deus abençoe você também, tá? Tem uma pergunta aqui que eu vou fazê-la antes de passar a palavra para o pastor Walter, porque eu acredito que ele vai ajudar na resposta, tá? Bom, a pergunta feita pelo irmão Alexandre é que ele quer saber como vencer as tentações na faculdade. Tentações de nível sexual, digamos. Eu vou fazer o seguinte, a irmã Raquel, ela vai responder a essa pergunta, né, para as moças que estão aqui, tá? E as mulheres de uma forma geral, né? As que são casadas também. Mas principalmente para jovens, as que não casadas. E, em seguida, o pastor Walter, ele vai responder essa pergunta para os rapazes. Eu acho que assim fica melhor, Raquel. O que você acha? Por mim tá tranquilo, vamos lá. Bom, eu acho que, pelo menos quanto a mim, não é nem tanto tentação, mas pressão, que é um pouquinho diferente. Para o homem talvez seja a tentação, mas para a mulher é muito mais a pressão psicológica, social, de uma resposta que você tem que dar a respeito do seu comportamento. Eu já ouvi aqui de colegas dizendo o seguinte, você precisa, como foi a expressão, você precisa se liberar sexualmente para você entender quem é você. Primeira coisa que vocês precisam entender, e que como hoje eu vejo dentro da universidade muito forte os princípios do feminismo, que diz meu corpo, minhas regras, primeira coisa que você tem que entender é que o corpo não é seu, então a regra não é sua.
Começa por aí. A Bíblia diz, não sabeis vós que sois templos do Espírito e morada do Senhor? Então, se o corpo não é meu, a regra não é minha, a regra é dele. E a gente, sim, tem pressão nesse sentido, sim. Tem pressão de que, você precisa de ter tal experiência, você precisa ter tal outra experiência, isso, outro, parará. Mas entenda qual é o princípio básico da palavra do Senhor. Primeiro, é não associar julgo desigual. Então, por mais que o cara é gente boa pra caramba e é gente fina e tem tudo de bom, menos crente, você vai ter um grande problema na sua vida, porque associar julgo desigual vai ser um problema muito terrível para você. Vocês vão andar em desequilíbrio ideológico, social, mental, espiritual, terrível, e não vai dar certo. E outra questão é muito forte, a respeito do sexo mesmo fora do casamento. Você tem que ter uma experiência, e que não importa qual seja a experiência, com quem seja a experiência, porque eu também já ouvi muito disso, pode ser homem com homem, mulher com mulher, não importa, você tem que se liberar sexualmente, ouvi muito disso. Entenda, se o teu corpo é teu, faça com ele o que você quiser, mas se seu corpo é templo do Espírito, você tem um dono que manda no seu corpo, e a esse dono você tem que se submeter. É difícil ouvir isso? Talvez seja. É difícil pôr em prática? Talvez seja. Mas isso é para te resguardar de problemas muito maiores e muito superiores. Porque eu vejo gravidez indesejada, eu vejo doenças sexualmente transmissíveis, eu vejo... Não só isso. Eu vejo problemas psicológicos por conta de um relacionamento fora do tempo certo, fora do tempo do Senhor, relacionamentos tóxicos, como a expressão é mais comum hoje em dia, o relacionamento tóxico, a possessividade. Tive colegas... isso foi no mestrado, que por conta de problemas emocionais tiveram que abandonaram o mestrado, porque o problema emocional se tornou tão forte que não conseguia conciliar os estudos com a vida pessoal. Então, meu amor, meu bem, minha linda, minha princesa maravilhosa, cuide bem de sua vida, porque o Senhor está te resguardando de problemas maiores, e Ele tem um futuro muito melhor para você. Às vezes a gente está preocupado com o hoje, o imediato. Aí talvez você fale assim, Raquel, mas tu é casada, tu tá aí feliz. Sou não, filha, tô solteira, tô feliz também. Tô feliz também porque eu não preciso me preocupar. O meu amanhã, o meu hoje, o meu agora, o meu passado, o meu presente, o meu futuro tem um dono. E se eu não casei ainda, eu não preciso temer a pressão social que eu enfrento. E eu enfrento. E quem é filha de pastor enfrenta também, porque fala assim, você está escolhendo demais. Não estou escolhendo demais, eu estou escolhendo o tempo do Senhor. E escolher o tempo do Senhor é saber que vão ter problemas, vão ter sofrimentos, mas o tempo dele é melhor. Se eu não confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, do que adianta a minha fé? Então quer dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para certas coisas, para outras não? A vontade dele é boa, perfeita e agradável plenamente. Em tudo que ele faz é perfeitamente bom. É isso. Muito bem, Raquel. Nota 10. Maravilha de resposta. Pastor Walter, fala-nos, nesse primeiro momento, sobre como o jovem cristão pode vencer as tentações no meio acadêmico. Primeiro, quero cumprimentar aí a toda a juventude, cumprimentar essas duas palestrantes aí, que é uma beleza. Eu não estou aparecendo aí porque eu não estou aqui em trajes assim bem adequados para aparecer. Tá bom? Mas, gente, a nossa caminhada no meio acadêmico também remonta a uns tempos passados, né? E um tempo presente. A gente tem dois momentos. Um momento em que militei intensamente dentro da universidade, anos 80, tá? Me formei em 88, né? E depois, quando a gente ingressa quando a gente ingressa na faculdade como funcionário, né? Hoje eu sou servidor público de uma universidade, da Universidade Federal aqui do Oeste da Bahia, desde 2008. Muito bem. Essa pergunta é interessante. Eu fui um menino
nascido e criado dentro da igreja, né? Então, desde a minha infância, eu já tinha uma convivência na igreja. O meu mundo era o mundo da igreja. E eu fui lentamente descobrindo um mundo, e eu acho que até hoje estou descobrindo. Né? Até hoje estou descobrindo. Né? Eu fui descobrindo um mundo lá fora. Né? Quando eu entro na universidade, a gente vai vivenciar dois momentos, que é aquele momento mais político. Eu tive uma militância política dentro da universidade, fui do diretório acadêmico, fui do diretório central dos estudantes da Universidade Católica de Salvador, naqueles tempos de ditadura militar. E ali naquelas caminhadas, a gente teve contatos com muita gente dos diversos cursos. Eu fazia engenharia civil, mas quando eu ingressei no Diretório Central dos Estudantes, eu comecei a ter contato com todos os cursos da universidade. Na época, a universidade tinha 18 cursos, né? Das mais diversas áreas. E aí o universo, para mim, ampliou ainda muito mais. E eu tive contato, eu me lembro, com o pessoal de pedagogia, de serviço social, e lá, das mais diversas áreas, né? E tinha umas meninas de serviço social que eram muito liberais, né? De serviço social eram muito liberais. E eu conversava com elas, e Valtinho, Valtinho, e eu era crente, assim, para a igreja eu era revolucionário, para a universidade eu era quadrado, né? E eu vivenciava isso tudo, né? Débora não queria conta comigo, porque achava que eu era muito para frente, muito às esquerdas. É esquerdista demais o meu gosto. Revolucionário, não tinha medo dele. Mas, na verdade, nunca fui assim desse jeito. Nunca participei de nenhum partido de esquerda, nunca fui membro de nenhum partido de esquerda. Eles nunca conseguiram me convencer, tá? Mas vocês estão falando de sexo, daí, né, dessas questões. Eu era um menino de igreja, mesmo já com 20 e poucos anos. Eu nunca tinha tido relações sexuais, tá certo? E eu tinha umas duas meninas lá de serviço social, que também era do diretório, diziam, vamos ver quem é que vai pegar ele. Ela era que disputava para me pegar, era eu. E eu sabia das conversas dela. E eu levava tudo isso numa boa, sabe, irmão? Eles brincavam comigo, ei, Valtinho, e tal, e falava aquelas coisas. Então, eu tratava elas muito bem e tal, mas nunca tive nada com elas. E fui levando as coisas assim. Como eu tinha uma convivência muito intensa com todos, eu aí comecei e disse assim, eu vou usar uma cruz para me proteger, tá certo? Então, eu pegava aqui na lapela de toda a minha camisa, eu botava, tinha uma cruz mesmo assim, presa, um broche com uma cruz aqui. Aí pronto, aí Valtinho da Cruzinha. Aí, ou seja, eu me identifiquei com um símbolo cristão forte. E isso, de alguma forma, me servia para me proteger, tá certo? Não é do mal olhado, não. Me proteger porque eu criei foi um artifício que eu usei para me proteger tanto desse campo da sexualidade, né, quanto das investidas mais às esquerdas que haviam, tentando convencer de tudo isso. Mas, ao mesmo tempo que eu vivia tudo isso, eu vivenciava a igreja também com muita intensidade. Quem me conheceu sabe. Nunca me afastei da convivência da igreja, da Jupan, de andar com os pastores, com Rose Andrade, com Luiz, com essa turma toda, entendeu? Com Débora, com Débora, que você queria que eu namorasse. Débora queria que eu namorasse com Merilomba.
Tá certo? Que era da Gilvan também. Hoje, gente, o marido dela ouvir isso aí, eu tô perdido. Né? Mas, ou seja, eu tinha todas essas convivências no mundo acadêmico e politizado, muito politizado, e ao mesmo tempo também fora, dentro da igreja. E com um cristianismo muito sério, muito atuante, muito vivenciado. E eu vivenciei muitas coisas assim. Depois fui para o Exército, convivi dentro das Forças Armadas, sou oficial do Exército. E conheci todo aquele lado mais à direita, todos aqueles discursos da direita, os discursos da esquerda, tudo isso, convivi com tudo isso. Eu fui me dando a oportunidade de conhecer todos esses lados, mas nenhum deles me convenceu. Só Cristo me arrastou de corpo, alma e de coração. Eu digo, minha filosofia é Jesus, minha ideologia é Jesus, minha missão de vida é Jesus, e Jesus é tudo para mim. E é isso que eu desejo para vocês também, num curto relato aqui. Eu só quero acrescentar só uma coisinha. Como funcionário da Universidade Federal do Oeste da Bahia, e engenheiro, sou do quadro técnico, eu tive a oportunidade de, quando eu trabalhei um tempão na manutenção, e lá nós entrávamos nos gabinetes, quando os professores não estavam, às vezes conduzir alguns concertos, essas coisas todas. E o que é que eu via dentro dos gabinetes particulares dos professores? Pé de coelho lá dentro, ferradura atrás da porta, cristais, dente de alho, treinando com dente de alho. Os mesmos caras que quando estão na frente de todo mundo, que é doutor nisso, doutor naquilo, aquele discurso meio que não crê em nada. Mas quando a gente vai, e claro que eu não ficava, mas eu via ao ladozinho do computador dele, um dente de alho, no outro uma coisa, eu digo, olha, os caras que dizem que não crê em nada, se apegando a tudo quanto é tipo de superstição para sobreviver. Então, não fiquem impressionados muito com o discurso, porque muita coisa é aparência dentro da universidade, não é a realidade. São corações vazios, carentes de Deus, necessitados de uma palavra de Deus, tá bom? Então, deixa só essas conversas aí para vocês. Um abraço, Deus nos guarde. Eu saí da universidade e ainda estava virgem, viu? Até logo. Amém, amém. E eu queria dizer, pastor Walter, obrigado pela colocação, e eu queria falar para o irmão, né, que fez a pergunta, seguir o exemplo de José do Egito, né? José do Egito, diante da tentação da esposa de Potifar, ele fugiu, deixou só a capa. E aqui a Bíblia diz em 2 Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 22, assim: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com os que, com o coração puro, invocam o nome do Senhor. Então, estude com essa gente toda, mas apenas para preencher um protocolo. É claro que tem que fazer amizade, mas, acima de tudo, meu querido, siga exatamente a justiça, a fé, a paz e os que, com coração puro, invocam o nome do Senhor Jesus. As horas passaram. Que pena que a gente chegou, não é? No final desse nosso momento Conexão Juban. Mas aqui é só o primeiro tempo, assim como no futebol tem 2 tempos, né? E no dia 25 a gente volta com esse mesmo tema, tá? E quem vai falar vai ser a irmã Eliane e também o nosso irmão que está aqui, né? O nosso André, pelo menos ele entrou, não sei se permanece. André, que é filho do pastor Leurides. Dia 25, esse mesmo tema. Mas
Na próxima semana, dia 18, nós teremos o pastor Marconi falando aqui para nós sobre missões. Marconi, que é o coordenador de missões da CEAMI-BA. Irmã Débora, suas colocações finais, tá? Antes, o nosso sincero agradecimento. Que Deus abençoe sua vida ricamente, no nome de Jesus e de toda a sua família. Amém, pastor. Eu aqui tenho que agradecer e gostaria só de deixar uma palavra para os nossos jovens que estão aí, né, vivenciando as dificuldades de ser cristão dentro da universidade nos nossos dias, que eu considero que hoje é mais difícil do que no meu tempo. Eu falava aqui para a Val, eu acho que hoje é mais difícil do que no nosso tempo, por diferentes razões, né? Tem muitas coisas, né? As tentações são as mais variadas possíveis, mas, assim, é importante que nós façamos as nossas escolhas, que nós saibamos quem somos, tá? E que você tenha plena consciência de que você é diferente, e eles também são, tá? Então, se identifique com o Senhor Jesus. A identidade vai fazer muita diferença para nós nesse momento. Quem eu sou? Tá? Então, eu estou lá, mas eu não preciso fazer tudo o que eles fazem para ser aceito. Se eu precisar fazer tudo o que eles fazem para ser aceito, aquele grupo talvez não seja importante para a minha vida. Tá? Então, vá fazendo as suas escolhas a partir daquilo que você tem aprendido, a partir daquilo que Deus tem colocado no teu coração, a partir do que a palavra te ensina, porque a palavra nos ensina, viu? Então, vá pensando essas coisas, vá enchendo a tua cabeça de pensamentos de vida, de Deus, da palavra do Senhor, e certamente você vai estar cheio, preenchido, porque as tentações nos chegam quando nós temos também atração por certas coisas, e Tiago nos ensina isso, né? Eu aprendi isso muito cedo, e eu fui muito tentada também, viu? Até porque uma menininha do interiorzão cair na capital, isso não é brincadeira, irmãos, né? Mas em diversos momentos vinha na minha mente aquilo que minha mãe me ensinava, aquilo que a palavra dizia. E aí eu ia tomando as decisões, e eu tenho certeza que o Espírito Santo me fazia lembrar todas as coisas que eu precisava lembrar a cada momento que eu precisava tomar uma decisão. Tá? Então, que a palavra seja luz para os teus caminhos, e que o Espírito Santo seja voz audível para que você possa continuar firme, constante e abundante na obra do Senhor. Porque nada nesse mundo vale a pena, tá? Só vale a pena estar com o Senhor. Beijo para todos, viu? Amo todos vocês. Obrigada, pastor, por essa oportunidade. Amém, irmã Débora Cunha. Nós que agradecemos a irmã por estar aqui, pela disponibilidade, né? Certamente teria outras coisas para fazer, né? Agora, irmã Débora, interessante que eu congreguei quando fiz o seminário em Conquista, lá na Igreja Batista Nova Sinai, que é pastoreada pelo pastor Nereu até hoje, né? E Raquel congregava lá, é claro, né? Filho do pastor, da igreja teria que congregar lá mesmo, né? Interessante que tanto eu quanto a Diana, nós ficávamos louvando o nome do Senhor pela vida de Raquel, né? Porque ela ainda era, na época, adolescente, né? E ela trabalhava na igreja, que era realmente muito louvável. Olha, cantava, dirigia, eu acho que o departamento infantil, cuidava do som, enfim, batia o corner, ou seja, o escanteio, ainda corria para a área para poder fazer o gol. E ainda estudava, viu? E com isso que a gente vai ouvi-lo agora, né, nas suas considerações finais. Raquel.
Ó, para quem conhece papai, todo mundo fala bem assim, nossa, mas você é igual ao seu pai, você não para. Acho que a gente é meio assim, ligado na tomada, acho que é problemas de família isso. A gente é elétrico, a gente não para, a gente fica assim. E é engraçado que quando eu converso com ele, a gente fica conversando e matutando coisas assim, meu Deus, pai, a gente tem que parar. Porque a gente é assim, é natural. Um dos meus maiores pesos quando eu tive que sair de Conquista foi esse, foi a igreja. Eu trabalhava, até hoje, eu inaugurei uma nova modalidade, eu sou membro da Nova Sinai EAD, não, MEAD, membro à distância. Porque eu estou aqui, eu congrego na Presbiteriana, eu tenho um pastor, meu pastor é o pastor Cirilo, que é de Feira de Santana, inclusive, me conhece, nós nos conhecemos. Em Viçosa também eu tinha o meu pastor lá da Presbiteriana, mas eu não peço carta, eu não saio da minha igreja, e eu trabalho na minha igreja lá em Conquista. Quando eu tive que sair de Conquista, eu falei assim, Jesus, eu falei para a mamãe, eu sentei na cama e falei para ela assim, olha, a família não pesa tanto, porque eu amo vocês, e é incondicional o meu amor, mas deixar tudo que eu faço aqui vai doer tanto, que eu gosto tanto dessas coisas que eu faço, e realmente, eu ainda trabalhava com a Juban lá em Conquista, e quando eu saí de Conquista, eu precisei me afastar automaticamente das atividades da Juban, e foi muito doloroso, gente. Oh, misericórdia, doeu muito, que eu adorava essas coisas, adorava essas folias que a gente fazia, de estar junto, de estar congregando junto, de juntar todo mundo. Mas, focando aqui nesse sentido do encerramento, sobre a experiência acadêmica, sobre a experiência de estar no meio com o Senhor, de ter uma experiência com o Senhor, é muito forte o que você é, como Débora falou, a sua identidade, o meio que você está, você saber se identificar quem você é de fato. Mas entenda, cada um tem um caminho próprio, cada um tem uma história própria. A história de José não foi a história de Abraão. Abraão saiu da terra da casa do pai porque ele quis. José não saiu da casa do pai porque ele quis. São histórias diferentes, é o mesmo Deus provedor, mas são experiências distintas. A minha experiência, ela nunca vai ser igual à de Débora. A experiência de Débora nunca vai ser igual à minha. Deus tem uma história, parece meio clichê, mas é verdade. Deus tem histórias e milagres específicos para realizar na vida de cada um. Não é porque a experiência da vida acadêmica de uma pessoa foi assim, que todos vão ter que fazer do mesmo jeito e vai ser uma regra para todo mundo. Às vezes, Deus vai levantar, sim, alguém que vai ser igual o João Batista dentro da sala de aula e vai colocar assim, vai falar assim, professor! Mas talvez Deus não use dessa maneira. Então, não entenda, não queira ser um exemplo fora do lugar e do tempo de Deus. Não queira ser um João Batista fora do tempo e do horário e do lugar onde Deus está te colocando. Entenda, a experiência de cada um é uma experiência de cada um. E eu não quero ser Débora, e Débora não quer ser Raquel. Afinal de contas, a gente está em tempos bíblicos diferentes. Eu venho antes, meu Deus, isso é perigoso, não! Eu venho antes, peraí, tá errado esse negócio, porque Débora que é a juíza, aqui inverteu, viu? Eu que fiz direito, peraí. A experiência de cada um é a experiência de cada um. Então, não fique tentando se amoldar na experiência do outro. O princípio é óbvio, o princípio é regra. Então, o princípio do conhecer a verdade, o princípio do confessar o pecado, o princípio da submissão, ele é único, é para todo mundo. Mas a experiência é diferente para cada um. Então, não se esqueça disso não, viu? Fique tranquilo, que o Senhor é quem vai com vocês. Raquel, o Walter manda um abraço para você. Ele disse que esqueceu de lhe mencionar, né? Tá mandando um abraço. Gente, olha, falando em abraço, super abraço para o pastor Walter, super abraço para minha pastora Rose. Ela detesta que eu chamo ela de pastora, mas eu falo, minha pastora Rose. Amo de paixão essa mulher, ela não tem noção quanto eu amo, mas amo muito, viu? Amo muito vocês. E olha, Débora, mais uma vez. Bom demais. Abraço, pastor Luiz. E mais uma vez, Débora, sua vida, seu ministério. Obrigada. Para todo mundo, viu? Sua vida na Isso aí é verdade. Eu aqui, não estou ouvindo mais nada. Oi, Débora, tá me ouvindo agora? Eu sou pastora, na verdade, não, mas isso aí é verdade. Sua vida, sua dedicação ministerial é um exemplo para todos nós. Para essa geração, para as próximas gerações, o nome de Débora vai ser louvado como uma coluna em nosso estado, como uma coluna em nossa geração. Misericórdia, meu Deus.
Amém. Glória a Deus. Irmã Raquel, obrigado. Deus abençoe ricamente, com todas as suas bênçãos, inclusive concedendo a oportunidade de que você conclua esse curso que está fazendo em São Carlos, município do estado de São Paulo, tá? Então, louvado seja o nome do Senhor pela vida de todos vocês, daqui do Oeste, os que residem em uma cidade que não é do Oeste também, Deus abençoe. Nós conseguimos, através do irmão Juan, a quem agradecemos, fazer a gravação, tá, desse momento nosso aqui agora, e vamos divulgar, então, nos nossos meios sociais, né? Vamos divulgar no YouTube. E a gente pede a vocês que inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque de uma outra vez a gente vai fazer a transmissão ao vivo, né? E muitas pessoas tiveram dificuldade de adentrar aqui pelo Meet, e a gente lançando diretamente no YouTube fica mais fácil. Meu irmão Bismarck, faça essa oração de agradecimento ao Senhor. E também, Bismarck, esteja orando pela vida do Pablo. A minha esposa saiu aqui dessa reunião, ou desse encontro, porque ela foi coordenar uma campanha de oração em favor de Pablo. Para quem não sabe, Pablo é filho do pastor Marcos Henrique, estava vindo com a sua mãe, a irmã Dulcelice, da cidade de Riachão para Barreiras, e, infelizmente, foi acometido de um acidente, mediante o qual ele teve que ser internado em Barreiras, e a sua situação é que ele está na UTI, né, coma induzido, né? Então, faça essa oração, meu irmão Bismarck, de agradecimento, primeiramente a Deus por esse momento, e em segundo lugar, pela vida de Pablo. Amém. Deus, Pai Santo, agradecemos, ó Deus, pela vida de Débora, pela vida de Raquel. Te agradecemos, ó Deus, por esse encontro, o qual nós tivemos hoje, por tudo, ó Deus, que aprendemos aqui, ó Pai. Cremos, ó Deus, que o Senhor tem falado com muitos aqui, ó Deus, nessa noite. Que nós possamos, ó Deus, aprender e levar isso adiante, ó Pai. Que nós venhamos, ó Deus, estar sempre firmado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E não há nada, ó Deus, externo, ó Deus, que possa, ó Deus, e que venha abalar a nossa fé, ó Pai. Deus, Pai Santo, queremos te pedir também nessa noite pela vida de Pablo, que está internado no HO. Eu te peço, ó Deus, para que a tua graça esteja sobre a vida dele, Senhor. E te peço, ó Deus, que tua mão poderosa, Deus, o Senhor possa curá-lo e tirar, ó Deus, ele dessa situação em que ele se encontra nesse momento, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, por mais que pareça difícil, impossível, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que tudo pode, é o Deus do impossível, é o médico dos médicos, e nós cremos, ó Deus, e queremos sempre viver o extraordinário do Senhor, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, e graças a Deus. Amém, irmãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho Jesus Cristo e o consolo do Espírito Eterno, o Espírito Santo, esteja conosco, nos abençoando hoje e sempre, principalmente no que diz respeito a essa noite, que a mesma seja de paz e de graça. Um forte abraço. Obrigado, Débora, Raquel, pastor Paulo, Rose, a todos vocês, tá, que nos acompanharam até o presente momento. Amém. Amém. Deus abençoe. Abraço, Raquel. Abraço, Rose. Obrigado, Abraço a todos. a primeira parte do louvor. Abraço, gente. Um beijão.